Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada daquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver, tá bom? Nossos colegas concurseiros aí poder localizar aí as videoaulas para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada, pessoal, ajuda bastante aí as curtidas e as inscrições, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí agora para a nossa videoaula sobre diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, as diretrizes curriculares nacionais gerais aí para a educação básica, a gente vai para a nossa primeira videoaula, vai dar bastante videoaula aí essa temática, outra temática bem longa aí, mas o importante é nos prepararmos, né, para os nossos estudos, nossos concursos aí que estão chegando. Então vamos lá, pessoal. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º aí, pessoal. A presente resolução, ela define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas, infantil, fundamental e médio, né? Etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo. Então, assim, pessoal, essa resolução, pessoal, ela fala sobre... ela define aí as diretrizes curriculares nacionais para o conjunto, pessoal, sequencial e articulado das etapas. Conjunto orgânico, pessoal, porque é um conjunto organizado, um conjunto vivo aí, né, que acontece aí em caráter aí... como fala, contínuo, ao vivo, né? É um conjunto sequencial, pessoal, porque acontece em sequência, e articulado, por quê? Porque trabalha em conjunto aí. Das etapas. O que é etapa, pessoal? A diferença entre etapa e modalidade. Etapa, pessoal, são os passos, né, que vão seguir na educação. Educação infantil, educação fundamental, educação média, né, o ensino médio, tá? Então, assim, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, essas aí são as etapas da educação. E a modalidade, pessoal, é modalidade presencial, à distância, modalidade especial, modalidade EJA, tá bom? Tudo isso aí é modalidade, tá? Vamos lá. Da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento. Então, toda pessoa, pessoal, tem um pleno direito à educação, pleno direito ao conhecimento, tá? Pleno desenvolvimento aí, né? Acabei invertendo, direito ao pleno desenvolvimento aí, preparação para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, vivência e convivência em ambiente educativo. Então, um direito das pessoas aí ter a preparação para a cidadania, preparação para o trabalho, tá bom? Então, é necessário aí, essa pessoa tem o direito a esse pleno desenvolvimento, tá? Então, ela define essas diretrizes curriculares de modo a garantir a execução, o cumprimento desses direitos aí de desenvolvimento pleno do educando, tá? Tem uma coisa aqui, pessoal, que precisa ser bem explicado, que é a diferença entre diretrizes curriculares e parâmetros curriculares. Parâmetros, pessoal, são normas ali, são um conjunto ali de orientações que é feito, mas assim, ele não é obrigatório. As diretrizes, elas são obrigatórias, tá? O cumprimento delas, tá? E tendo, pessoal, as diretrizes aí, ainda aqui no artigo 1º, né, e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, inclusão, permanência e conclusão, com sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição educacional, aprendizagem para a continuidade dos estudos e extensão da obrigatoriedade e gratuidade da educação básica. Então vamos lá, continuando aqui no artigo 1º, né, pessoal, as diretrizes curriculares nacionais, elas também, pessoal, elas têm como fundamento também a responsabilidade de que o Estado no sentido de governo, tá? O governo, a família, a sociedade, eles têm que garantir a democratização, pessoal. O que é democratização? Direitos iguais, tá? Ao acesso, inclusão, permanência, conclusão da escola, tá? Tem que garantir isso para a criança aí, com sucesso. O que é com sucesso? Porque quando você fala com sucesso no final, isso quer dizer assim, não basta você fornecer tudo isso para eles, conceder tudo isso a eles. Também tem que conceder isso de uma forma que eles realmente consigam aprender. Você tem que ter sucesso naquilo que você implantou. Você simplesmente ir lá e falar assim, olha, eu ensinei, se eles aprenderam ou não é problema deles. Não, pessoal, tem que ter sucesso naquilo que você implementou, ou seja, obter o resultado que você esperava, tá? Dessa forma, pessoal, as diretrizes visam aí garantir aí
aprendizagem para a continuidade dos estudos, a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade também da educação básica. A extensão dela foi o ciclo aí de 9 anos no ensino fundamental. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o título 1, né, que fala dos objetivos aí. Artigo 2º. Essas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, elas têm por objetivos. Gente, para não ficar falando toda hora esse negócio bem longo aqui, diretrizes curriculares nacionais gerais, tá? Então, a gente chama de DCNs, tá? DCN, Diretriz Curricular Nacional, tá? DCN. Então, a gente fala das DCNs. Então, vamos lá. Essas DCNs, né, para a educação básica, elas têm por objetivo, primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que é a LDB, e demais dispositivos legais, traduzindo em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, pessoal, esse inciso primeiro aqui do artigo 2º fala assim, que as DCNs, né, elas têm por objetivos, pessoal, juntar, pegar todas as leis que existem aí em referente à educação, juntar tudo num documento só, tá? Para sistematizar todas essas leis, juntar todas elas para que elas tenham uma força só, aí também um objetivo só. Segundo, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, tá? Da escola. Então aqui fala, pessoal, sobre alimentar o PPP, né? Valorizar ele de modo assim que a gente consiga construir um bom PPP e ao mesmo tempo, pessoal, valorizar esse PPP, né? Trabalhar em cima dele, realmente fazer com que ele, fazer valer todo o planejamento que a gente fez, não fazer um documento, largar lá e trabalhar de qualquer jeito, tá bom? Terceiro, orientar, né? Outro objetivo aí das DCMs, né, pessoal? Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertencem. Então, assim, pessoal, está falando aí sobre orientar os cursos, né, tanto de formação inicial quanto de formação continuada dos docentes e demais profissionais. O que é demais profissionais da educação? Diretores, coordenadores, supervisores, mediadores de conflito, qualquer outra aí, assistentes de gestão que sejam informados, né, que façam parte do magistério, não estão na sala de aula, mas fazem trabalhos completamente aí ligados à educação. Então esses são considerados profissionais da educação, tá? Então fala sobre a formação inicial e continuada, tanto dos professores quanto desses profissionais que estão fora da sala de aula, mas trabalham diretamente com a educação. Não adianta o cara falar assim, eu tenho diploma de pedagogia, mas eu sou cozinheiro na escola. Não, isso aí não serve. Tem que trabalhar com tema relacionado à educação. Os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram indistintamente à rede a que pertencem. Então, pessoal, aqui também fala sobre orientar também, né, os sistemas educativos, independente aí da rede a que eles pertencem, seja municipal, estadual, federal, distrital, independente disso aí, né, ela tem como objetivo orientar, as DCNs tem como objetivo orientar esses cursos aí também, independente da rede. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais específicas para etapas e modalidades da educação básica, elas devem evidenciar o seu papel de indicador nas opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação, pessoal. Na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Pessoal, vamos esmiuçar esse artigo 3º aqui, que ele é extremamente longo, tá? Então vamos lá, as DCNs, pessoal. O que é DCN? Diretriz Curricular Nacional. As DCNs específicas para as etapas e modalidades da educação básica, ou seja, DCNs específicas para a educação básica, educação infantil, no caso a pré-escola, né? Fundamental 1 e 2 e ensino médio, tá? Então DCNs específicas para essas etapas aí, tá? Da educação básica, elas devem evidenciar o seu papel indicador nas opções políticas, sociais, culturais e educacionais. Tá? Então elas têm que evidenciar o seu papel indicador, ou seja, dizer assim, olha, tem que trabalhar determinados temas na questão política, na questão social, na questão cultural, tá? Ela vai ali evidenciar ali o seu papel indicador, ou seja, não dizer o que tem que fazer, mas dizer assim, olha, precisa trabalhar esse tema, não pode deixar de fora, tá bom?
E a função também da educação, né, na sua relação como um projeto de nação. Gente, o que é um projeto de nação? Projeto de nação é que nação você quer construir com a educação que você tem hoje no país. Tá? Ah, olha, eu quero construir uma nação com sujeitos críticos, sujeitos que transformem a realidade, que procurem melhorar, né, nossas condições de vida, nossa condição de sobrevivência, procurar respeitar a opinião do próximo, ter esse apreço, a tolerância, né, que é uma coisa que é muito difícil hoje, né, principalmente com as redes sociais. Então, assim, você vai montar ali a nação perfeita, como você gostaria que fosse a sua nação, né? Então, isso seria o projeto de nação. Como você quer construir a nação. Então, a partir daí, você vai trabalhar a sua educação na escola, tá bom? E esse projeto de nação, pessoal, ele tem que ter como referência as DCNs aí orientar para que tenham como referência o quê, pessoal? Objetivos constitucionais, tá? Fundamentando-se aí no quê, pessoal? Na cidadania, na dignidade da pessoa, tá? O que pressupõe? Para você trabalhar a cidadania e a dignidade da pessoa, você tem que trabalhar o quê, pessoal, para você conseguir construir isso? Tem que trabalhar a igualdade, direitos fundamentos de igualdade, de liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho de cada um, pessoal? Igualdade. O que é igualdade, pessoal? Direitos iguais para todos, mas não o direito assim do tipo... Direitos que ainda assim diferenciem. Por exemplo, nós temos aí a diferença entre igualdade e equidade, né? Quando a gente fala essa igualdade aqui, pessoal, é o direito do quê? O mesmo direito de ir e vir que um tem, o outro tem também. Agora, a gente não pode confundir a igualdade com a equidade. A igualdade refere-se ao quê, por exemplo? Eu gosto sempre de usar o exemplo do caixote, pessoal, que é bem fácil de entender. Você tem uma pessoa, duas pessoas assistindo um jogo de futebol. Tem um muro. Esse muro tem 1,5 metro, certo? Uma pessoa tem 1 metro e o outro tem 2 metros. Aí o que acontece? O que tem 2 metros, ele está meio metro acima do muro, então ele consegue assistir o jogo. Aquele que tem 1 metro, ele está meio metro abaixo do muro, né? Então ele não consegue ver. Aí você tem 2 caixotes com meio metro. Aí o que você faz? Ah, tenho 2 caixotes, eu dou um caixote para cada um. Aí o que faz? Aquele que tem 1 metro, ele vai subir em cima do caixote, ele ainda não vai ver o jogo. Por quê? Porque ele está na altura do muro. Então os olhos dele estão abaixo. Aquele que tem 2 metros, se ele subir no caixote meio metro, ele vai ficar 1 metro acima do muro. Ou seja, ele quase vai cair do outro lado, vai até atrapalhar ele. Aí você fala, mas é a igualdade, é um caixote para cada um. Mas aquele que é alto, ele tem necessidade do caixote? Não, porque ele já enxerga. O que você faz? Você pega os 2 caixotes e coloca um em cima do outro e dá para aquele que tem 1 metro. Aquele que tem 1 metro, ele vai ficar com 2 metros, correto? Ele vai ficar da mesma altura daquele que já tem 2 metros. Os dois vão ficar acima da linha do muro e os dois vão poder assistir o jogo de futebol. Então, assim, a diferença de igualdade para equidade. Igualdade é um caixote para cada um. Pronto, direitos iguais. Equidade, condições iguais. Independente se o outro ali não ganhou caixote nenhum, ele precisava do caixote? Não. E aquele que tem 1 metro só? Ele precisava de 2 caixotes. Tá? Então, assim, a equidade não é você garantir ali, não, cada um tem direito a um caixote. Não, mas cada um tem direito, na verdade, não é o meio, né, a ferramenta em si, mas a finalidade dela. Então ali, você não tem que basear, mas cada um tem direito a um caixote. Não, cada um tem direito à quantidade de caixotes necessárias para que ele tenha o direito de fique ali como fala? Igualitário ao outro. Então aquele que tem 2 metros não precisa de um caixote, aquele outro precisa de 2. Quando você dá 2 caixotes, os dois ficam iguais. Então esse é o princípio da equidade, tá? Igualdade é direitos iguais, equidade é condições iguais. Aqui no caso, pessoal, da igualdade, a gente está falando sobre o quê? A igualdade de ir e vir, a igualdade de se pronunciar, de poder falar, de poder ser ouvido, a liberdade, a igualdade ali de poder tanto ouvir quanto falar, tanto falar quanto ouvir, tá? É essa igualdade que a gente fala, tá? Não pode confundir aí com a igualdade e equidade. Liberdade, pessoal, mesma liberdade aí que eu falo, né? Aqui no caso da igualdade, o mesmo direito que você tem de ir e vir, eu também tenho. No caso da liberdade, é o meu direito de ir e vir. Eu posso sair de casa, ir e vir, né? Desde que eu não fira ninguém aí com palavras, com ofensas, não fira o direito de ninguém, né? Invado o espaço de ninguém. Eu tenho essa liberdade de me expressar também, tá bom? Pluralidade. O que é pluralidade, pessoal? O Brasil foi construído baseado na pluralidade cultural, econômica, social, política, tá? Étnica. Então hoje nós não podemos aí ter intolerância com a pluralidade.
Nós temos aí grupos religiosos aí que acham que nós somos a maioria, o nosso país tem que ser só esse, tem que ser só isso aqui, né? Não tem tolerância com as outras crenças, com as outras culturas, né? E assim, a pluralidade, nosso país foi construído baseado em cima da pluralidade, nós temos que ter tolerância com isso, nós temos que respeitar a pluralidade, tanto cultural, política, racial, étnica, né? Diversidade, pessoal. A diversidade entra no quê, pessoal? Cada um tem uma forma de pensar diferente, uma forma de agir. Nós temos que respeitar também, não querer que todo mundo pense igual nós, tá? Respeito. Entra aqui mais essa questão, né? Respeitar o espaço do outro. Eu, por exemplo, eu moro aqui num condomínio fechado, pessoal, de casas, né? Não é de apartamento. Mas cada casa aqui, ó, essa parede aqui atrás, ó, por exemplo, ela é a mesma parede do vizinho aqui do lado, né? Não tem duas paredes, é uma parede só. Se eu bater aqui, ó, ele escuta. Se ele fala um pouco mais alto lá, eu escuto. Se eu falo um pouco mais alto, ele escuta. Então, assim, por exemplo, quando eu ligo minha TV, meu aparelho de som, eu não posso ligar uma coisa alta e falar, mas eu estou dentro da minha casa. Tudo bem, mas quando eu estou dentro da minha casa, eu estou numa parede aqui, que é uma parede oca, tá? De tijolo, aquele famoso tijolo baiano, né? Acabado em gesso aí. Então, é uma coisa simples, pessoal. Então, se eu começo a fazer muita graça aqui, pessoal, eu atrapalho o vizinho do lado. Aí, por exemplo, eu já tive vizinhos, né? Hoje não tem mais. Por exemplo, quando o vizinho ligava o som dele, eu não assistia TV, porque o som era tão alto que eu não conseguia assistir. Então, assim, não tinha esse respeito com o limite do outro. Poxa, deixa eu ouvir minha TV, ouvir meu sonzinho aqui, um som que eu consiga curtir, mas que eu não atrapalhe meu vizinho. Ele não quer ouvir a mesma música que eu, né? Então, precisa ter esse respeito também aí, né? Que você não pode invadir aí o espaço do outro. Tá bom? Então, quando fala sobre respeito, é respeitar o espaço, né? Os seus limites, não ultrapassar o limite do outro aí, tá bom? Justiça social, né, pessoal? Garantir aí que ninguém seja discriminado, que ninguém seja privado de algum direito seu, por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão, tá bom? Justiça social também, para que todos aí sejam tratados de forma igual. Solidariedade, pessoal. Solidariedade é uma coisa assim que chega a ser até absurdo ter que explicar isso aqui, mas olha só, essa época de pandemia, de coronavírus aí que nós estamos sofrendo, pessoal, muitas pessoas perderam seus empregos, outras aí diminuíram o salário, né? Mas tem pessoas, por exemplo, como minha esposa e eu, nós somos funcionários públicos, nosso salário não reduziu. E aí o que acontece? A gente ficou pagando escola para nossa filha, pagando transporte escolar. E aí teve pessoas que chegou para a gente e falou, nossa, mas você está pagando escola, nem está tendo aula, mas ela está tendo as videoaulas em casa, pessoal. E a escola não é culpa dela. Você acha justo uma escola com uma estrutura gigante, igual que ela estuda, fechar as portas, porque a maioria dos pais estão tirando o filho só porque o filho não está indo para a escola, acha que não tem que pagar, as videoaulas não tem valor, transporte escolar também, pessoal, né? A criança não está indo para a escola, vou cancelar o transporte, só que pensa no tio da perua, gente, não é culpa dele que não está podendo ter aula, você sabe que ele tem um carro para pagar, que ele tem filho, que ele tem esposa, que ele tem família, né? A tia da perua tem marido, muitas vezes tem um pai doente, uma mãe doente, precisa daquele dinheirinho, pessoal. Aí você diz assim, meu filho não está indo para a escola, eu não vou pagar perua. Gente, isso é um absurdo, tá? É um absurdo, porque a pessoa tá... Nós estamos aqui numa época de pandemia, tá? Se você não se solidarizar hoje, que nós temos essa época de pandemia, agora, essa pandemia, ela serviu para mostrar o que você realmente tem no seu coração. Então, se, por exemplo, o seu salário caiu, é claro, você vai ter que falar, tio, olha, se não diminuir a parcela, eu vou ter que parar, porque o meu salário caiu. Mas se o seu salário não diminuiu, você não foi mandado embora, gente, é um absurdo você ir na escola pedir desconto na perua, parar de pagar perua, parar de pagar a escola. Porque o seu salário não diminuiu. Mas meu filho não está indo para a escola. Você quer tirar lucro, tirar vantagem financeira numa época dessa? A dona da escola, o dono da escola, ele não tem que sustentar uma escola inteira, profissionais, não tem que pagar o salário dos professores que estão fazendo a videoaula. E aí você tira o seu filho da escola, eu ponho o ano que vem. Então a solidariedade diz respeito a isso também, pessoal. Sabe? Você pega uma época dessa de pandemia, por exemplo, e você querer tirar vantagem disso. Então, gente, são momentos como esse que mostram o que nós temos dentro de nós. Essa solidariedade, somos todos seres humanos. Você vai ver uma pessoa caindo, passando fome no meio da rua e vai dizer, não é problema meu que a pandemia deixou ele desempregado. Acho que não tem mais nada que eu possa falar, né, pessoal? Solidariedade, somos todos seres humanos, somos todos da mesma espécie. Se nós não nos importarmos com os nossos iguais, pessoal, logo nós seremos dizimados aí na Terra. Tá bom? Então, essa questão da solidariedade é muito importante. Tá? Se um tio da perua vai lá e aumenta R$10, R$15 na parcela, aí não é porque ele quer trocar de carro, gente. É porque talvez o combustível, um imposto aí, um pneu que está furando, não está dando conta. Tá bom? Então tudo isso aí nós temos que somar. Então quando falamos de solidariedade, não é só ajudar o pobre, não. Vou pagar um lanche para aquele mendigo ali que eu estou sendo solidário. Não. Solidariedade é nesse tempo agora de pandemia. Tá? E você pensar e sair cortando tudo que é gastos aí,
sendo que muitas vezes você nem tem a necessidade só porque você acha que não está sendo beneficiado por aquilo, tá? Então, muito importante essa questão da solidariedade. E para fechar aqui, pessoal, também, a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o quê, pessoal? Você cuidar, por exemplo, reaproveitar uma água, você lavou a roupa, joga a água do enxágue no balde, aquela água lava o carro, lava o quintal. Uma vez um vizinho meu Deus do céu, fiquei indignado com aquilo, que eu tava com os baldes lá fora lavando o carro e falando, nossa, mas isso aí pra mim é porquice isso aí, você pegar água de enxágue de máquina para lavar carro. Eu falei, eu tô lavando o carro, não tô tomando banho com ela. Não, mas isso aí é porquice. Eu falei, não é porquice. Nós não estamos tendo aí, 2, 3 anos atrás, pessoal, tivemos aqui na nossa cidade de Guarulhos aí muito racionamento de água. E a pessoa fala assim, não, você está racionando água, isso aí é porquice. Racionando água não, desculpa, ele falou que era porquice porque eu estava aproveitando água de enxágue da máquina para poder lavar o carro. Não, tem que gastar água da mangueira. E eu fiquei indignado com aquilo, que eu falei, como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa, gente? Uma pessoa que acha que eu pegar uma água de enxágue numa época de racionamento, pegar uma água de enxágue da máquina, que você enxagou roupa e lavar um carro. Não, tem que lavar o carro com a mangueira, com água potável ali. Então, gente, são coisas absurdas. Então, a sustentabilidade fala sobre esse tipo de coisa, gente. A gente fazer reaproveitamento de coisas ali, né? Então, por exemplo, você pega um óleo, fritou um negócio ali, espera o óleo esfriar um pouquinho, você tem ali uma lata de Nescau ou uma garrafa, alguma coisa, pega um funil, despeja aquele óleo ali, tampa, não joga no ralo, pessoal, para degradar o meio ambiente e tantas outras coisas aí. Então cada um tem que fazer a sua função, pessoal. Mas a questão é, todo mundo gosta de atacar os outros, falar coisas lindas e maravilhosas na rede social, vamos defender a Amazônica, você não defende nem a rede de esgoto da sua cidade. Joga óleo queimado aí no ralo da pia, joga papel higiênico no banheiro, né? Trai a esposa, ganha lá uma carta de amor lá da amante, pica a carta, joga dentro do vaso sanitário e dá descarga para a esposa não ver. Sabe, você entope sua própria rede de esgoto, gente. E aí você quer falar de Amazônia? Vamos proteger a Amazônia? Pelo amor de Deus. Então, sustentabilidade, tudo isso aqui, pessoal, as DCMs, aí, as diretrizes curriculares, elas cobram para que a gente possa o quê? Nosso projeto de nação, como diz aqui, pessoal, se basear nisso, ensinarmos isso para a criança. Tá? Trabalhar a cidadania e a dignidade da pessoa através de que forma? Igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade, sustentabilidade. Se nós queremos construir um plano de educação, um projeto de nação sustentável, justo e perfeito, um mundo mais justo e perfeito, nós temos que começar por nós. Mahatma Gandhi já dizia uma frase aí que, meu Deus do céu, essa frase se tornou icônica no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer ver um mundo mais justo e perfeito, mais bonito, mais belo, mais limpo, comece por você. Mas você quer criticar a pessoa da direita e da esquerda porque ela faz alguma coisa errada, né? E muitas vezes aí você faz coisa muito pior. Né? Você quer que as pessoas façam a parte delas para um mundo melhor, mas você não quer ser incomodado em fazer a sua parte. Tá bom, gente? Então é muito importante isso aqui, tá? Eu sei que eu tô sério, assim, né? Parece que eu tô brigando, mas na verdade não, pessoal, A gente tá só dando os exemplos aqui. É que são coisas aí que nós acabamos ficando aí meio que indignados com as pessoas, né? De ver o que como que realmente as pessoas negligenciam aí. Nós muitas vezes não temos um mundo melhor, não é só por corrupção política, não. É porque nós mesmos não cuidamos, tá? Então vamos lá. Título 2, pessoal. Fala aqui das referências conceituais. Artigo 4º. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios. Então assim, pessoal, as bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação, elas responsabilizam o poder público, família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com alguns princípios, pessoal. Então, as bases que dão sustentação aí ao Projeto Nacional de Educação, elas cobram aí de quem? Da família, do Estado, da escola, uma educação de qualidade aí que garanta aos educandos aí um ensino ministrado nos seguintes princípios que nós vamos falar aqui agora, tá? Primeiro, igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Vocês veem que incluiu aqui o sucesso, né? Na LDB não tem. Pessoal, igualdade de condições para o acesso, tá? Uma coisa que eu sempre falei muito nas outras aulas aí, pessoal. Igualdade de acesso é o quê? O aluno que mora na rua de trás da escola, ele chega rapidinho na escola, né? O aluno que estuda 1,5 km, 2 km da escola, ele não tem a mesma igualdade de acesso. Então precisa ir o município, o estado, a União, seu respectivo sistema de ensino, garantir ali um transporte escolar gratuito para que essa criança possa chegar sem se cansar, né? Sem demorar muito na escola, para que ele possa ter o mesmo acesso, tá?
Acesso e inclusão, pessoal. Acesso à inclusão também. O que é inclusão? Ser tratado ali de forma igualitária na escola. Mesmo aqueles alunos que têm uma necessidade especial ali, tem que ser tratado de uma forma igualitária. Quando eu falo inclusão, todo mundo pensa na deficiência, mas não é só deficiência, tá? Inclusão, muitas vezes ali, um aluno negro, ele vai ser discriminado na escola porque ele é negro, um aluno evangélico, um aluno muçulmano, um aluno judeu, né? Então, muitas vezes ele vai ser discriminado na escola. Não, pessoal, a inclusão, ele tem a igualdade de inclusão, ele tem que ser um aluno igual com todos ali, respeitado também. Permanência, pessoal, garantir que aquele aluno que está matriculado, que já está estudando, ele possa permanecer na escola nos anos subsequentes, tá? Olha, esse ano você está estudando, mas o ano que vem eu não sei se tem vaga, não. Tem que ser garantida a matrícula dele. E sucesso, pessoal, o que é o sucesso na escola? É garantir que esse aluno, que ele aprenda. Não adianta você chegar lá e distribuir um monte de ensinamentos, um monte de ensino, eu ensinei toda a matéria. Não, você tem que garantir que esse aluno aprenda. Então você tem que ter sucesso no seu ensino. Para que o aluno tendo sucesso no aprendizado, significa que você teve sucesso no ensino. Se o aluno não aprendeu, você não teve sucesso. Você deu uma aula o ano inteiro, ele não aprendeu nada, então você não obteve sucesso. Então tem que o aluno ele tem que ter igualdade aí de condições de acesso, inclusão, permanência, e ele tem que ter o direito ao sucesso na escola, tá? Na sua aprendizagem. Inciso 2, pessoal, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, arte e o saber. Então o aluno precisa ter liberdade para estar na escola, ele não pode só sentar e ouvir o professor falar, tá? Ele tem que ter liberdade para aprender. Como que é a liberdade para aprender? Aprender no tempo dele. Se ele não entendeu agora, de imediato, daqui a pouco ele vai entender, né? No tempo dele ali, ele vai compreender aquela matéria, tá? O direito, a liberdade de ensinar também. O que é ensinar, pessoal? Conversar com o professor. Às vezes o professor explica algo, professor, mas o senhor tinha falado assim e tal. Poder debater com o professor, falar alguma coisa que ele aprendeu até fora da escola, tá bom? Pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, né? O direito de falar aquilo que ele pensa, expor sua opinião, divulgar sua cultura própria ali, né? A arte, o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá, pessoal? A criança ela tem o direito aí ao pluralismo de ideias, tá? Cada um aí tem uma forma de pensar e ele tem esse direito de pensar diferente das demais pessoas, tá? Quarto, respeito à liberdade e aos direitos. Também não precisa nem explicar isso aqui, né? Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então o aluno ele também tem esse direito aí, né? Essas bases que dão sustentação, elas cobram também aí que o aluno tenha um ensino ministrado, né, mediante aí também a coexistência de instituições públicas e privadas. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o estabelecimento da rede pública, aí, seja municipal, estadual, federal ou distrital, o aluno tem direito à gratuidade desse ensino público aí com qualidade, tá, em estabelecimentos oficiais. De repente aí, aparece aí alguma escola clandestina aí, falando, eu dou aula de graça, fica desconfiado, tem que ser estabelecimentos oficiais aí do governo. Aliás, não só do governo, tá? Muitas vezes aí, por exemplo, você tem lá uma comunidade cristã que monta ali uma escola sem fins lucrativos, não cobra nada, também é um estabelecimento oficial se ela for reconhecida, registrada, tá? Também, aí entra como estabelecimento oficial. Ela vai ser privada porque é só, por exemplo, para aqueles membros daquela igreja, por exemplo, mas não deixa de ser um estabelecimento oficial. Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Valorização, a gente já falou, né, não se remete somente a salário, pessoal, mas a valorização do trabalho do professor, o reconhecimento. Aí muitos pais aí estão aprendendo a reconhecer o trabalho do professor por causa das videoaulas, estão vendo aí a dificuldade que é ensinar um filho em casa, lidar com a criança, né? Muitas vezes aí com a falta de concentração do filho, né? Então muitos pais aí estão aprendendo a valorizar também os profissionais da educação aí por conta dessa pandemia, né? Inciso 8, gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino, né? Pessoal, gestão democrática, pessoal, artigo 14 da LDB, tá bom? Nunca se esqueçam disso, tá? Quando fala de gestão democrática, artigo 14. A gestão democrática, pessoal, ela fala ali sobre o quê? Sobre o não autoritarismo, por exemplo, do diretor da escola, tá? Todo o projeto político-pedagógico, todas as ações pedagógicas têm que ser criados ali, planejados, criados, executados ali pela comunidade escolar, pelos professores, pelos profissionais da educação. Não somente a gestão vai chegar lá e vai determinar como que pode ser, tá? Isso é a gestão democrática. Inciso 9, garantia de padrão de qualidade, pessoal. Garantir aí um padrão de qualidade mínimo aí para as crianças, né? Que a criança também ela possa ter uma boa educação ainda na escola, não é porque é gratuito que vai ser um ensino de qualquer forma, tá? Tem que ser um ensino aí de qualidade.
valorização da experiência extraescolar, ou seja, aquilo que a criança aprende fora da escola, na igreja, numa associação, num cursinho, né, alguma coisa que ela faz fora aí, tem que ter a valorização dessa aprendizagem dela também, tá? Não é só o que aprende na escola que tá certo. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá? Então a escola está diretamente ligada ali ao contexto, à comunidade escolar, qual ela está inserida. Então tem que ter essa vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Artigo 5º, pessoal. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, tá? Então, isso é uma frase muito importante, aí cai bastante concurso, pessoal. Educação básica é um direito universal, tá? E é um alicerce indispensável para o exercício da cidadania em sua plenitude. Da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos, definidos na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação ordinária e demais disposições aí que consagram as prerrogativas do cidadão. Então, pessoal, educação básica, como direito universal, depende dela, né, a possibilidade de conquistar os outros demais direitos. Então a educação básica, pessoal, que vai aí da pré-escola até o ensino médio, é ela que vai determinar tudo da vida do sujeito, que é ela que vai realmente formar aquele cidadão consciente aí para transformar a sua realidade, tá? Para finalizar aqui, pessoal, artigo 6º. Na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa, informação na sua essência humana. Então, pessoal, para finalizar aqui, ó, nós temos que considerar aí na educação básica, pessoal, que são inseparáveis o educar e o cuidar, tá? Então, muitas vezes fala assim, quem cuida é os pais, né? Que eu tô aqui para ensinar. Não, pessoal, hoje a escola fundamentada na sua função social, a gente entra na questão do cuidar. O que é o cuidar, pessoal? Ensinar, por exemplo, cuidados de higiene pessoal, da criança, de boa alimentação, isso aí também é o cuidar, tá? Então tá inteiramente ligado e tem que ser tratado de forma inseparável, o cuidar e o educar também, tá? Buscando sempre o aluno como a centralidade, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui, nós vamos dar continuidade na segunda aula aí com o título 3, tá bom? Que agora já deu aí mais de 30 minutos, senão a aula fica cansativa também, tá bom? Então bons estudos e até daqui a pouquinho.